Religiões mundiais e salvação. Um ponto de vista adventista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu vou tratar de um tema, a partir de hoje, fazer uma sériezinha, não sei se eu vou conseguir terminá-la hoje, sobre um tema que eu abordei muito pouco ainda no meu canal e que eu tenho vontade de abordar mais, que é a teologia da missão, ok? O Adventismo é uma religião missionária, é uma religião atualmente preocupada mundialmente em torno do envolvimento dos seus membros e líderes no cumprimento da missão evangélica, de pregar o evangelho e etc. E eu sinto falta de refletir um pouco a respeito deste tema, inclusive em termos assim de treinamento, de ajudar as pessoas e capacitá-las a cumprirem aí a sua missão de pregação do evangelho. E para tentar fazer alguma coisa já nesse sentido, e poderei fazer várias outras no futuro, eu decidi estudar com vocês um dos artigos deste livro aqui, Teologia e Metodologia da Missão, editado pelo meu querido professor Elias Brasil, hoje diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral, um grande orgulho para a igreja na divisão sul-americana, no Brasil de forma especial. Tenho saudade do pastor Elias Brasil. E aí o que acontece? Dentro deste livro, que é um livro extenso, tem mais de 700 páginas de conteúdo, ele é formado por um monte de artigos diferentes que foram apresentados em um simpósio bíblico-teológico a respeito da teologia e metodologia da missão da perspectiva adventista. E um desses artigos é este aqui do Ángel Manuel Rodrigues, que justamente tem o título do meu vídeo aí, Religiões Mundiais e Salvação, ponto de vista adventista. Eu não vou conseguir esgotar esse artigo em um vídeo, vai ter uma sériezinha, pra gente ler o artigo por completo, como eu tenho feito em algumas séries aí no passado recente do meu canal. Então, hoje nós vamos trabalhar a introdução e a problemática do assunto, para falar um pouquinho então sobre este tema extremamente intrigante. O Ángel Manuel Rodrigues escreve o seguinte: em qualquer discussão sobre a missão da igreja, é praticamente inevitável levantar a questão do destino dos não evangelizados. São pessoas encontradas em diversas religiões do mundo que nunca ouviram falar de Jesus ou de sua obra redentora em favor da raça humana. É importante para nós discutir este tema num momento em que a igreja está envolvida agressivamente na missão às religiões mundiais. Este é também um tema de discussão entre teólogos e missiólogos de diferentes tradições cristãs. Nesse artigo examinarei as diferentes abordagens à questão da soteriologia cristã no contexto das religiões mundiais e o exclusivismo pressuposto pela soteriologia bíblica, através do slogan Solus Christus, ou seja, somente através de Cristo. Além disso, analisarei algumas evidências que parecem apontar para uma abertura soteriológica baseada na vontade trinitária de salvar. Finalmente, destacarei alguns aspectos de uma abordagem pneumatológica que possa nos ajudar a desenvolver uma visão bíblica do tema compatível com a teologia adventista. Meu objetivo final não é fornecer uma solução, mas estimular o pensamento a fim de promover uma reflexão maior sobre o tema dos não evangelizados e sua salvação. Nossa discussão lidará com uma série de importantes temas teológicos, tais como soteriologia, pneumatologia, teodiceia e missão trinitária. Bom, esta é a introdução do artigo do Ángel Manuel Rodrigues, e ele vai falar algumas coisas importantes. Quando a gente fala de missão da igreja, é inevitável a gente trabalhar com a ideia daqueles que vivem à margem ou à sombra da existência da igreja. Não conhecem a igreja e nem o Salvador que a igreja proclama, não conhecem a Bíblia, não conhecem Jesus, não conhecem nada a respeito desta história. Existem muitos povos que até hoje, mais de, 19 séculos de história do cristianismo ainda não conhecem a mensagem cristã,
E imagine que essas pessoas, né, que viveram nessas culturas e etc., viveram, cresceram e morreram sem nenhum acesso à mensagem de Cristo e da salvação. E aí, essas pessoas podem ter sido salvas ou é certeza que não foram? E com base em que a gente vai dizer uma coisa ou outra? E esta é uma questão interessantíssima, que pode ser abordada de inúmeras perspectivas teológicas diferentes, inclusive há discordância a respeito desse tipo de coisa entre os próprios cristãos. Como é que isso funciona? Se existe salvação no contexto, né, fora da mensagem cristã, para que ir lá nessas culturas e povos pregar a mensagem cristã? Que sentido faz aí a questão da missão da igreja? E também aí a ideia da teodiceia, né? Se algumas pessoas não tiverem acesso à mensagem cristã, Deus seria justo de condená-las porque elas não creram em Jesus, por exemplo? Dentro deste paradigma e dentro desse tipo de, né, de pressuposto e de conclusão e etc. Então a gente tem que trabalhar temas interessantes, importantes, que tem que ver aí com algumas coisas fundamentais a respeito da teologia e da missiologia cristã. Aí depois, o Ángel Manuel Rodrigues ele diz assim: missão pressupõe uma compreensão particular de Deus e da soteriologia, que sejam específicas. No cumprimento da missão existe uma interação entre a Trindade e os crentes que precisa ser examinada e analisada, a fim de entender melhor sua própria natureza. Os aspectos soteriológicos aparecem com força especial quando é levantada a questão da salvação dos não evangelizados. Eu entendo que esta linguagem mais técnica da teologia, ela pode ser um pouco de uma certa barreira para as reflexões que o Ángel Manuel Rodrigues quer fazer dentro do contexto de algumas pessoas que tenham, talvez assim, dificuldade de entender a que estes termos se referem. Então, o que é soteriologia? Soteriologia é a ciência ou a doutrina da salvação. Então, quando a gente fala assim, olha, soteriologicamente falando, é correto dizer que existe salvação fora da igreja ou fora do grupo das pessoas que já ouviram falar de Jesus? Então a gente está perguntando o seguinte: na discussão sobre salvação, é possível dizer que existem pessoas salvas que nunca ouviram falar de Jesus? E caso existam, por que a gente precisa pregar a respeito de Jesus para todas as pessoas? Porque já que existe salvação para quem nunca ouviu falar de Jesus, a gente pode não perder o nosso tempo falando para as pessoas de Jesus, e ainda assim essas pessoas para quem a gente não falou e talvez pensa que deveria falar, vão ser salvas de qualquer forma fora de um contexto cristão. E como é que isso funciona? Então, uma coisa importante em relação à linguagem da teologia, não se sintam, caso vocês não tenham um maior conhecimento formal na teologia, de alguma maneira assim, intimidados pelos termos teodiceia, soteriologia, pneumatologia. Inclusive, se vocês não conhecem esses termos, digitem aí, né, no Google, em algum mecanismo de busca na internet, o que é a pneumatologia? É a ciência que estuda a pessoa e obra do Espírito Santo, né? Então, pneumatologicamente falando, nós podemos dizer que o Espírito Santo é Deus, está em todos os lugares e impressiona todos os corações para que se arrependam dos pecados e busquem algo mais de Deus, do Criador do universo, e uma transcendência contra a morte, etc. Ou seja, estamos refletindo sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo dentro do contexto dessa discussão, que se uma vez que a igreja não está em todos os lugares, em todos os momentos, pregando a sua mensagem, o Espírito Santo como Deus é onipresente, está em todos os lugares e pode influenciar, né, as mentes e as almas das pessoas em contextos de arrependimento, de fé, de buscar inclusive, né, noções da existência de Deus e daquilo que vem depois da morte, e por que existe a morte, o sofrimento, o mal, as coisas ruins. Então o Espírito Santo, estando no meio das comunidades humanas que vivem esses contextos de pecado, morte, sofrimento, desgraça e coisas ruins e tal, ele pode fazer uma obra que a igreja não pode fazer, em termos de levar de uma forma mais humana, né, a mensagem de Cristo a todos os povos em todos os lugares, ainda que essa seja, né, que esse seja o alvo, né? O nosso alvo é pregar o evangelho para todas as culturas, todos os povos, todas as pessoas, mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo tem que suprir as deficiências, né, da igreja em conseguir cumprir a ordem de Cristo, e o Espírito Santo não tem essas deficiências e pode cumprir.
Então, aqui está um pouco da abordagem introdutória da problemática desta questão, que nós vamos nos aprofundar a partir do próximo vídeo, ok?